Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição aqui do Resenha Cast, o seu podcast de Governador Valadares. Aqui você já sabe, todo dia é dia de episódio novo com uma pessoa diferente de uma área totalmente antagônica do personagem anteriormente entrevistado. E hoje tenho a inestimável honra de poder imortalizar a grande história do gastrólogo e churrasqueiro Rodrigo Brum, que me dá a honra da sua presença aqui no podcast Eternizador de Histórias, onde nós criamos memórias e imortalizamos histórias de pessoas marcantes e edificantes da nossa cidade. Rodrigo, seja muito bem-vindo, cara. É uma honra do tamanho do mundo poder te receber. Obrigado por ter aceitado o convite. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que vai estar nos acompanhando. Seja muito bem-vindo. Fala, galera, tudo bem? Nós estamos aqui para falar um pouquinho da experiência, né? De como é o nosso trabalho, mas é um prazer muito grande estar aqui com uma pessoa que é um jornalista de referência, que a gente vai ter esse bate-papo aqui, né? E mostrar para as pessoas como é uma experiência de churrasco, como é uma experiência de um casamento. E vai ser um prazer falar um pouco da nossa história hoje, tá? Tamo junto, Rodrigo, e a honra é toda minha. Obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite. E, Rodrigo, antes de a gente poder começar nosso bate-papo, para a gente poder falar um pouco mais sobre a sua história, vamos entrar um pouco na minha história e você vai entender onde eu quero chegar. Bacana. Quando eu era pequeno, eu sempre fui uma criança muito ligada aos veículos de comunicação. Mesmo muito novo, gostava de consumir informação, notícia, seja na televisão, ouvindo rádio, jornal impresso, e até mesmo lendo matérias nas revistas. E eu me recordo, Rodrigo, de que quando eu era pequeno, isso coincide ali com a época do início dos anos 2000, eu não me lembro, melhor dizendo, de ver nesses veículos de comunicação o assunto saúde mental ser debatido. Parece que teve que vir o advento nefasto da pandemia para fazer com que toda a humanidade pudesse se alertar em relação aos cuidados com a própria mente. Haja vista que hoje em dia nós temos visto aí o corpo, a abrangência que psicólogos, médicos, psiquiatras, terapeutas, enfim, ganharam e continuam ganhando em toda a sociedade. E hoje em dia, Rodrigo, se tornou muito comum a seguinte pergunta em rodas de conversa com amigos, familiares, colegas de trabalho, que é a seguinte: como você está? Ou como está a sua cabeça? Se tornou comum você ver o próximo se preocupando com a saúde mental do companheiro de trabalho, familiar, enfim. Feita essa introdução, como você está? Como está a sua cabeça? Como tem sido este ano de 2025 para a sua história de vida? Cara, hoje eu posso dizer que eu tô muito bem. A gente já passou por muitas coisas, né? Igual o falecimento da minha mãe quando eu era muito novo. E aí eu tinha 17 anos, comecei uma faculdade, tinha toda aquela pressão. E aí sim começou aquela depressão mais forte, né? Porque era uma pressão de perder uma mãe, de ter uma faculdade, escolher uma faculdade ali o mais rápido possível, né? Que é a pressão que a gente tem. E eu ainda não tinha a mente aberta para saber o que eu queria de verdade. E logo após um curto período veio a pandemia. Então foram várias dificuldades que ajudaram muito e contribuíram para eu ter uma depressão mais forte, né? E acabou resultando em vontade de se matar, né? Aquela coisa toda que a gente não consegue muito bem controlar devido aos problemas que acontecem na nossa vida. Mas aí aconteceu alguns fatos que, entre aspas, assim, me salvaram mesmo. Eu comecei a frequentar algumas igrejas, né? E Deus foi um refúgio para mim nessa questão da depressão. Me ajudou bastante. Com ele eu conheci uma verdadeira felicidade que eu ainda não tinha conhecido e que me tirou instantaneamente dessa depressão, né? E aí logo após isso eu consegui me relacionar melhor com as pessoas, conheci minha esposa nessa igreja mesmo, ela que tinha me convidado para ir. E após esse período de eu ter conhecido realmente a felicidade, aí veio também a questão do churrasco na minha vida, né? Então não tem alegria maior do que fazer um churrasquinho, né? Sim. Então isso foi mantendo aí minha alegria, vamos falar assim, né? E hoje, depois de voltar a se ressocializar, né? De ter um bom casamento, de estar ali junto com Deus na minha caminhada, hoje eu posso olhar para as coisas que eu faço
olhar para as pessoas que eu sirvo e dizer que eu sou feliz por fazer isso. Então hoje, graças a Deus, minha mente está tranquila, limpa. Todo dia uma felicidade diferente, uma aventura diferente. Eu acho que o meu trabalho também contribui muito para que eu não volte a ter uma depressão, porque os meninos que trabalham comigo podem falar, todo evento é uma aventura muito grande, a gente pode falar aqui. Mas é isso, graças a Deus está tudo bem. E eu valorizo muito a questão da psicologia hoje, né, psiquiatria, esse tipo de coisa, porque a pandemia veio para alertar que isso é necessário. E os profissionais que trabalham com isso melhoraram mais ainda o desempenho para que a gente possa conseguir viver nesse século da melhor forma. Então, agradeço demais esses profissionais, agradeço a Deus e tudo que aconteceu na minha vida, hoje a gente está bem tranquilo. Como era o Rodrigo Brum nos tempos de colégio São José e colégio Zé Pinheiro? Rapaz, eu era brigão demais. Não tem jeito. Era o gordinho da turma, né? Aquele gordinho brincalhão. Sim. Então, gordinho brincalhão, às vezes você brinca com ele, ele fica bravo. Então, eu era brigão demais. Toda semana arrumava uma confusão e era professor chamando a mãe, chamando o pai. Só que eu era gente boa. Era um brigão gente boa. Ah, que bom. E a gente estudava. Infelizmente, naquela época, eu estudava só o necessário. Eu arrependo muito porque o estudo, né, a gente se capacitar é muito importante. Então, se eu soubesse disso antes, eu tinha estudado mais. Porém, eu era um rapaz brincalhão, brigava às vezes, estudava de vez em quando também, mas era isso daí. Qual que é a grande lembrança que você tem dos tempos de colégio de escola, do tempo de escola? Por que que eu te faço essa, por que que eu fiz essa pergunta? Só para poder contextualizar. O tempo de escola, ele é muito nostálgico, né? Ele carrega consigo lembranças inesquecíveis. Sim. Até pelo fato de que literalmente tudo que você viveu no tempo de escola, você não vai viver mais na sua vida. Exatamente. Qual que é a grande lembrança ou as grandes lembranças que você tem dos tempos de escola? Cara, o tempo de escola é uma época que realmente não vai voltar mais, nem para nós, nem para as crianças que estão crescendo agora. Porque era um tempo, a época que eu era adolescente, é um tempo que estava iniciando a tecnologia de verdade ainda. Então existem coisas daquele tempo que não vão voltar, que tinham antes da tecnologia. Que era um bate-papo com os amigos, sair para jogar bola aquela turma toda, estudar na casa dos amigos também. Isso é uma coisa que é meio difícil hoje. E com a tecnologia a gente não consegue ver isso mais nas crianças. É meio escasso. Mas o que eu mais gostava mesmo é esse contato mais pessoal com os amigos, né? Da gente poder sair, se divertir, estudar na casa do outro, né? E eu acho que a gente conseguia fazer umas amizades de verdade. É a nossa geração, a minha, a sua. Nós temos amigos de verdade que a gente pode carregar. Desde aquela época, eu posso dizer isso. E eu acredito que hoje a gente não consegue ver 100% das crianças conseguindo se relacionar, fazendo essa amizade. Então acho que a gente guarda esse tipo de coisa, né? Brincadeiras, diversão ali com os amigos que a gente carrega até hoje. Acho que é o que mais me marcou. Poder dizer que a gente consegue ainda ter contato com esses amigos aí da infância. Né? Eu acabei de conhecer, através das suas palavras, a versão do Rodrigo Brum estudante. Uhum. Mas, antes de conhecer o Rodrigo Brum estudante, eu conheci primeiro o churrasqueiro e gastrólogo Rodrigo Brum. Isso. Como o churrasco chegou de forma profissional na sua vida? Cara, pra gente chegar nessa parte do churrasco profissional na minha vida, eu queria só detalhar uma coisa que talvez faça muito sentido pra gente chegar até onde eu quero falar. Eu sempre fui o churrasqueiro da família. Isso daí eu acho que é clássico em maioria dos churrasqueiros que trabalham hoje. É aquele gordinho da foto, né? Da foto antiga que tá ali na churrasqueira, fazendo aquele espetinho, queimando pão de alho e tudo mais. Enquanto a família tá toda curtindo, tá ali o gordinho na foto ali, fazendo aquele churrasco. E aí nessa época a gente acha que... Não, a gente tá fazendo aqui porque meu pai tá mandando, minha mãe tá mandando.
Mas realmente, a gente olhando hoje, era um prazer muito grande trabalhar com churrasco. E isso foi se desenvolvendo aos poucos, né? A vida vai nos levando para um lugar ou para o outro. Só que, consequentemente, e até sem querer, eu acabei trabalhando com coisas voltadas para comida mesmo. E teve um desvio que eu trabalhei no supermercado uma época e tudo, e aprendi muita coisa também. Só que já trabalhei em padaria, em churrascaria, e parecia que tudo voltava para a comida mesmo, para a gastronomia. E eu lembro quando eu trabalhava na padaria, eu era menor de idade ainda, acho que eu tinha 16 para 17 anos. E eu era estagiário. Só que eu pedia incessantemente para minha contratante, não, deixa eu fazer uma hora extra aqui. Não, já deu sua hora de ir embora, não deixa eu ficar até tarde, que eu quero fazer isso aqui é assado. Era uma chapa que tinha lá muito grande e eu gostava de fazer as coisas, criavam as coisas diferentes ali. Aí ela até gostava muito, né, que eu tinha criatividade para fazer outros pratos diferentes para padaria. Só que às vezes ela tinha que me mandar embora, porque eu ficava até de madrugada lá em alguns eventos para trabalhar e eu ainda estava chegando na maioridade, né, tinha aquela coisa toda que tinha que voltar para casa. Mas sempre foi uma paixão meio que escondida ainda. Eu não entendia que aquilo era o que eu gostava de fazer. Mas aí foi se passando os tempos, né? Precisei procurar uma forma de ganhar mais dinheiro porque eu ia casar. E na preparação do casamento todo mundo sabe que gasta muito dinheiro, a gente investe muito naquilo que é o sonho do casal. E aí eu comecei a trabalhar na churrascaria que chamava Beef Place. Hoje ela não está aberta mais, infelizmente. Mas eu fiz grandes amigos lá e conheci o que realmente é o meu trabalho hoje. Lá era 10% do que era o meu trabalho hoje, né? Que era o que eu aprendi, foi um início muito, muito bacana. Né? Agradecer até ao Gustavo, que ele é um dentista hoje, gente boa demais. E ele que abriu esse negócio e me chamou para ter essa experiência, né? Trabalhei por, acho que foi 6 ou 7 meses, mas foi uma das maiores experiências da minha vida. Porque ele ensinou realmente o que é o churrasco que eu faço hoje. E é ali que eu meio que me toquei que poderia ser profissional esse negócio todo, né? E nesse meio termo eu fui me casar, né? E tive que sair da Beef Place porque eu já não teria mais tempo pro casamento. Só que isso ficou na minha cabeça ainda. E aí dentro de casa, né, fazendo as correrias para sustentar a casa, né, recém-casado, então a gente precisava ainda se localizar ali dentro da casa. E depois de um tempo eu comecei a mesclar o Uber que eu fazia com o churrasco que eu tinha iniciado, que ainda estava na minha cabeça aquela coisa toda. Então eu comecei a trabalhar na casa de amigos, fazer pequenos churrascos, e aí veio na minha cabeça, não, eu vou investir num negócio aqui para ver o que dá. Aí comprei uma churrasqueira muito cara para mim. Eu lembro que na época eu não tinha 5% desse dinheiro. Eu falei assim, quer saber, eu vou comprar, eu tenho um cartão aqui. E minha mãe sempre falava que o pobre com cartão vira rico. Então eu investi nessa churrasqueira sem poder. Foi meio arriscado. Mas acabou que ela me deu retorno. Porque eu reparei que o nosso trabalho estava sendo bem feito e estava com equipamento ideal, então a gente conseguia alcançar os clientes da melhor forma e aquilo foi virando elogios, foi virando contratos e acabou que a gente iniciou bem ali no ramo mesmo que a gente está hoje, tá? Com muita dificuldade, com muito trabalho, muito arriscando demais, só que eu acho que se a gente não arriscar no momento certo, a gente não vive as melhores coisas da vida. E isso eu deixo claro e deixo como motivação também. Eu comecei assim, com muita dificuldade, e hoje, graças a Deus, a gente está no ramo, a gente é profissional e vem bastante contratos, mas veio dessa primeira raiz que foi o sentimento de querer fazer mesmo, de querer trabalhar com isso. Bem bacana mesmo. O mais interessante do seu trabalho é que existem certos tipos de trabalho onde o profissional que ali está exercendo a sua função para a qual ele foi pago para poder exercer, está inserido em um contexto totalmente festivo. Está dentro de um espaço onde
milhares de pessoas, centenas, dezenas, depende do tamanho da festa, estão ali curtindo, aproveitando, e no seu caso, por exemplo, juntamente com os seus colaboradores, você está trabalhando. Mas mesmo trabalhando em locais festivos, é possível ter prazer fazendo o que você faz? Cara, não sei se vai ser clichê, mas é aquela coisa, né? Meu trabalho não é trabalho, é mais prazer e diversão. Muita gente fala isso, mas será que realmente dá o prazer que as pessoas falam? Né? Às vezes é muita modinha, às vezes é Instagram demais, mas o nosso eu posso dizer que realmente é muito prazer da gente trabalhar com isso, por diversas razões, né? Primeiro que é churrasco. Churrasco é o top 1 alimento no Brasil e todo mundo gosta, né? A gente já nasce comemorando com churrasco. Dentro da nossa família, às vezes sozinho, às vezes em casal, a gente sempre está comemorando com churrasco. E eu gosto de dizer para os meus meninos que trabalham comigo lá que se não for o prazer da sua vida, você não precisa trabalhar comigo, porque isso tudo transmite para as pessoas também. E a gente, para não falar que não é prazer, o último meme que eu postei no Instagram foi esse: meu trabalho tá me matando. Olha como é meu trabalho. Aí os meninos tudo dançando lá no meio da festa, né? Se alegrando e divertindo junto com os convidados. Então eu posso dizer com toda certeza que nós temos um prazer muito grande. E além de ser o prazer de preparar o churrasco, que a gente gosta muito, eu acho que o prazer de servir, acho que é o mais importante disso tudo. Servir as pessoas, no final disso tudo, é o que mais importa. Por exemplo, se a gente fizesse uma festa com a nossa alegria toda e no final a gente não agradar as pessoas que estão ali na festa, acho que não faria sentido. Então, o que faz sentido no final é a gente saber que aquela pessoa foi agradada, que o dia dela foi importante, que ela conseguiu comemorar. E esses agradecimentos para nós são o que nos ajuda a continuar, né? Então, acho que eu posso dizer com 100% de certeza que é um prazer muito grande mesmo a gente trabalhar com isso. É possível trabalhar e ser feliz, né? Eu acredito que você, como jornalista, tem muito prazer de atender as pessoas, também servir de alguma forma, de mostrar às pessoas a vida das outras, igual você deixa claro aqui. Então você tem prazer, você acorda todo dia pensando o que eu posso fazer de melhor para mim conseguir atingir mais pessoas com isso que eu faço. Então eu acho que todo mundo que tem prazer com o que faz, eu acho que tem esse sentimento, né? Eu acho muito importante mesmo para o mercado de trabalho, para o serviço em si. Em relação à sua função como gastrólogo, churrasqueiro e, obviamente, especialista em churrasco, na sua visão, qual que é o pilar fundamental que uma pessoa que faz o que você faz precisa ter para obter sucesso na profissão? Tá. A gente tem que ter um conjunto de coisas que agregam para você conseguir atender melhor as pessoas, né? Mas eu acho que o pilar principal é estudo e aplicação. Não adianta você ter só prazer em fazer aquilo e não conseguir entregar o que realmente o evento necessita. Né? A gente tem que ter bastante estudo, se preparar para aquilo e saber aplicar. Né? Não adianta eu querer assar uma picanha para uma pessoa e não saber acertar o ponto que ela deseja. Porque assim eu não vou conseguir agradar ela perfeitamente e não vou ter um bom retorno. Então acho que você estudando aquilo e aplicando da melhor forma, aí sim você consegue atender bem e ter um retorno próspero sobre isso. Então acho que esse é o pilar mais importante para tudo. Acho que todas as profissões. Não é fazer de qualquer jeito, eu acho que eu sei fazer isso. Ir lá fazer e talvez dar errado. É você estudar bastante aquilo, treinar bastante e depois aplicar da forma correta. Eu acho que é o pilar mais importante, para mim pelo menos. Você tocou num tópico muito importante no início da sua história profissional como churrasqueiro, que foi quando você comprou a churrasqueira que era própria para poder, até mesmo, imagino eu, me corrija se eu estiver errado, atender um número maior de pessoas. Isso. Mas todo início é desafiador. Mas existem momentos que são confirmações de algo positivo que nós mesmos estamos fazendo. Isso vale muito para a questão profissional. Qual ano, qual festa, qual conversa com algum contratante, enfim,
que você chegou em casa e parou e pensou, conversou consigo mesmo e falou: esse trem tá dando certo? Eu gosto de dizer que eu arrisco muito, mas de forma conservadora, né? Na época que eu tava pensando em fazer churrasco, eu trabalhava como Uber, então eu tinha aquilo ali como um auxílio bacana para mim conseguir levantar minha casa e conseguir fazer o churrasco. Então eu não saí assim de uma vez, eu fui fazendo esses testes aí de feedback das pessoas, né? Então eu lembro que eu fiz uma festa que eu fui indicado pelo próprio Gustavo da Beef Place, né? Que ele falou assim, ó, eu tenho uma festa ali, eu já tinha saído de lá. Eu tenho uma festa ali que eu não posso atender, eu gostaria de que você fosse lá atender. Vou te ajudar com alguns equipamentos, você leva o seu e vamos ver se vai dar certo, tá? Eu confio em você, você faz esse tipo de coisa muito bem. E era uma casa de uma pessoa muito importante em Valadares. Eu falei assim, será que eu vou conseguir? Até então só faço churrasco pequenininho, né? Asso uma carne aqui ou outra. Mas será que vai dar certo? E eu falei com ele, não, vai dar certo sim, pode me mandar aí que eu vou estudar o que tiver que estudar aqui e vou fazer. E aí foi até uma festa lá nos Retiros dos Lagos, né? Que hoje eles são grandes amigos meus, o pessoal que mora lá, é uma comunidade muito bacana. E sempre que tem alguma coisa, sempre, eles me chamam para fazer lá. E a gente tem uma parceria muito grande, são alguns doutores que moram lá que a gente gosta muito deles mesmo. Mas para iniciar eu fui na casa de um deles, né? E quando eu cheguei lá, né, vislumbrado, eram mansões que tinham lá e tal, eu falei assim, a responsabilidade que é grande, a pessoa já é acostumada a comer bem, a viver bem, vamos falar assim. Então não posso errar não. E aí na casa dessa pessoa, eu lembro que eu tinha muitas dificuldades porque lá eles têm as coisas muito espalhafatosas, né? Inclusive a escada. E para levar os equipamentos nessa escada foi uma tristeza muito grande, mas a gente foi com prazer, com garra, né? A gente foi, não, vou fazer esse negócio, vai dar certo. E aí a gente descendo as escadas, a gente conseguiu deixar tudo pronto lá para a festa. No outro dia eu comecei. Só que tinha um detalhe muito interessante que deixou eu mais pressionado ainda. O cara tinha feito uma estrutura de luz voltada só para o churrasco. Eu falei assim, misericórdia, onde esse tanto de luz que tá aqui? Aí era assim, era um patamar em cima e um patamar embaixo. E em cima, o pessoal ficava lá. Uhum. E embaixo o patamar do churrasco, com todas aquelas luzes voltadas para mim. Eu falei assim, misericórdia, gente. Esse tanto de gente aqui olhando para mim. Eu fazendo churrasco, primeira vez, levando muito a sério. O que eu vou fazer? Será que vai dar certo? E essa festa deu muito certo, foi muito bacana. O pessoal gostou demais, inclusive viraram meus clientes até hoje. E foi se espalhando lá dentro do bairro mesmo. A fama de que a festa foi boa e tal. Então hoje a gente olha para essa festa. Eu tinha muito medo no dia, mas ela deu muito certo e eu acho que foi ela que me impulsionou a continuar, né? Porque era um local difícil, um local que talvez precisaria de um profissional mais experiente, mas que com muita garra eu fiz a festa e eu acho que deu tudo certinho, tudo perfeito. E as pessoas gostaram muito, foi ele que foi estopim para mim continuar mesmo, investir mais, lutar mais por isso. Qual que é o tamanho da preocupação em relação à sua visão acerca dos produtos? E aí, claro, obviamente, me refiro às carnes que estarão sendo assadas, produzidas para uma festa. Cara, eu gosto de dizer que eu sou muito chato com isso. Pra você ter ideia, pra me fazer uma festa durante a semana, eu devo ir em uns 5 ou 6 locais diferentes. Tem pessoas que vão fazer algum tipo de coisa, né, alimento. Ela às vezes tem ali aquele fornecedor, 1, 2, e tá tudo bem também, né, um produto de qualidade e tal. Só que eu gosto muito de procurar a melhor qualidade mesmo. Então, por exemplo, se eu sei que um supermercado X tá vendendo um produto X que é diferente e que vai trazer mais qualidade pro meu evento, eu vou correr lá atrás para buscar só aquele produto. Então, eu tenho muito dessas coisas. Eu procuro o melhor frigorífico, né, com a melhor qualidade. Se aquela semana aquela carne não tá do jeito que a gente trabalha, eu vou em outro. Então, eu não gosto muito de seguir um padrão de escolhas, de compras, né? Eu sempre procuro o melhor. Então é isso daí, eu vou mais ou menos uns 6 lugares, 7. Se um não tá bom, eu vou no outro.
Então é um padrão muito rigoroso de qualidade. Por exemplo, às vezes a gente faz 2 eventos num dia só e eu não deixo a pessoa que vai fazer o evento para mim, que é meu subchefe, nem escolher as coisas que ele vai comprar. Eu gosto de ir lá, ou eu vou junto com ele, ou eu compro sozinho, porque realmente eu tenho esse padrão de... Sou muito rigoroso com isso. Então, esse é meu padrão de qualidade. Eu gosto muito de fazer essas coisas. Graças a Deus, sempre tive durante a minha vida, na infância, com os meus pais, depois já na pré-adolescência, na adolescência e também na vida adulta, já sozinho, com a minha noiva ou com os amigos, sempre tive contato com churrasqueiros. E antigamente, e um passado não tão distante, tá? E aí eu tô trazendo o meu relato pessoal. Uhum. Quando a gente pensava que iríamos, por exemplo, né, eu com os meus amigos, ou com a minha noiva, ou com os meus pais, em uma festa que teria ali um churrasqueiro à nossa disposição, normalmente vinha na nossa cabeça a imagem de um churrasqueiro mesmo ali, em frente à churrasqueira. Uhum. Parece óbvio que eu tô falando? Sim, e é. Só que aonde eu quero chegar? Você é exemplo e referência de que esse mercado, esse segmento, se profissionalizou. Porque Exatamente. não é só você. Isso. Tem todo um aparato, tem toda uma equipe, tem todo um preparo que às vezes começa uma semana antes para você poder atender uma festa no final de semana. O quão importante é esse processo de profissionalização da imagem do churrasqueiro de festa? Esse ponto que você tocou é muito importante. O nosso mercado, ele é bem recente, né? O nosso nicho, ele é bem recente. Mas para a gente conseguir chegar onde eu quero falar, eu preciso explicar como que isso mudou, né? Antigamente, não sei se você lembra, nas festas de família, a gente comia muito churrasco feito pelo tio, pelo sobrinho, né? Aquela coisa toda. E era algo muito bacana mesmo. A família se reunia, a gente se divertia, a gente bebia junto, comia junto. E era o evento do fim de semana, era o domingo nosso e a família se alegrava. E nessa época, eu tenho certeza que você já comeu uma maçãzinha de peito ali na grelha, bem sequinha, com sal grosso em cima. E mesmo sendo daquele jeito, a gente amava muito, porque o churrasco era mais o contato do que o próprio alimento. Contato com a família, com o amor da família. Mas era aquilo, carne seca. Não sei se você lembra, a gente colocava a carne na grelha e batia aquele sal ali, tá. Saía aquele sal e o que saísse estava bom, o que ficava estava bom também. Sim. E era aquilo ali. Só que hoje, vindo do exterior e combinando com o nosso Brasil também, as coisas mudaram muito. Hoje a gente tem carnes mais altas, né, cortado de forma mais que seja mais grosso, né, 2 dedos assim. A gente tem outros preparos que combinam com aquela carne, então não é só a carne propriamente dita. Foram tradições internacionais que vieram para cá no Brasil hoje, que auxiliaram muito, né, na forma que a gente trabalha hoje. Hoje a gente acerta ponto no churrasco, né? Antes a gente tinha um churrasco mais sequinho, hoje a gente tem mais suculento, com um ponto a menos, né, que agrada muitos paladares. Outros ainda não, mas eu acredito que é questão de costume ainda da cultura brasileira. Que a gente não é acostumado com pontos, né? A Argentina, por exemplo, é uma cultura que desde o início é acostumada com pontos. Igual eles pegam um bife lá, cortam ele 3 dedos. Você pode ir lá em Buenos Aires, eles vão cortar uma carne em 3 dedos e vão acertar o ponto que você quer lá, né? Geralmente não é bem passado. Então isso é o que a gente deseja hoje, é passar para o cliente esse tipo de cultura. Até porque, cientificamente falando, a carne com ponto a menos, ela traz mais benefícios para a saúde, né? A bem passada, ela perde algumas vitaminas, né? Perde alguns minerais que só tem numa carne que é um pouco menos passada. Mas, voltando ao assunto que você quis dizer aí, sobre profissionalizar, a gente... Me perdi, que foi mal. Não, em relação à questão de quão importante é esse processo de profissionalização do trabalho do churrasqueiro profissional. Isso. Então, a gente trouxe para os casamentos, principalmente,
um jeito que se encaixa na nossa tradição hoje de evento, né? Eventos profissionais. Não é simplesmente a gente só chegar lá, assar a carne, jogar no isopor, como era uma tradição nossa, e ir embora, igual antes era. Hoje a gente tem todo o preparo que é necessário antes, né? A gente tem umas receitas diferenciadas, né? Então a gente faz um preparo de 3 a 4 dias antes, uma produção toda, para a gente conseguir profissionalizar mais esse trabalho e conseguir se encaixar aos padrões de eventos de hoje em dia. Então o casamento, eu acho muito importante o preparo prévio, porque a gente tem que levar muito a sério o sonho das pessoas, né? E o sonho das pessoas no casamento dos noivos é que sua festa seja perfeita, que eles possam lembrar daquilo. Então, não adianta a gente tentar fazer isso com 1 ou 2 dias, a gente tem que se preparar, porque a pessoa está se preparando há muito tempo para aquilo. Sim. Então, o mínimo que a gente tem que fazer é se preparar bem. Então, acho que para a gente profissionalizar melhor isso, a gente precisa trabalhar com prévia, né? E antecipar bem os preparos, deixar tudo preparado para você não ter nenhuma discordância na hora do evento, não ter nenhum obstáculo que te atrapalhe ali no dia do sonho das pessoas. Por que as pessoas contratam o Rodrigo Brum? Cara, a gente recebe os feedbacks, mas a gente nunca tem certeza absoluta do que realmente, por que as pessoas te contratam realmente. Mas pelos feedbacks, a gente vê que a experiência toda acho que conta, porque muitos falam que a gente tem um bom atendimento, porque muitas das pessoas que fazem coisas erradas com a outra, aproveitam de um sentimento sensível daquele casal ou de uma pessoa. Por exemplo, um idoso que precisa cuidar da saúde. Pode existir um médico que aproveita a fragilidade da pessoa para ganhar dinheiro em cima daquilo. Isso acontece, infelizmente. Então, as pessoas elas precisam ser bem tratadas nesse momento deles de fragilidade, porque eles estão confiando nas pessoas, confiando no processo que vai ser o casamento dele. Então, eu acho que o atendimento muito bem feito, muito bem educado, né? Pensando, se colocando no lugar da pessoa, eu acho que é o que mais chama atenção para ela contratar a gente, né? A gente cuida mesmo daquela instância da pessoa, daquele casamento. A gente quer que tudo seja muito bem elaborado, muito bem feito. Um exemplo disso é o casamento dessa semana que a gente vai fazer. A pessoa tinha fechado, já tem um tempo com a gente, com algumas entradas, né? Alguns pratos que ela escolheu. Só que hoje a gente atualizou bastante, a gente tem coisas novas para trabalhar. Eu falei com essa pessoa, quer saber? Eu olhei aqui seu cardápio, a gente tem coisa nova e eu vou incluir para você gratuitamente, né, como brinde, como forma de agradecimento por ter fechado com a gente. E essa pessoa, ela me agradeceu de uma forma que deixa o nosso coração quentinho, né, a gente fala assim. Ela agradeceu muito que eu tive esse cuidado de atualizar para ela as coisas, que colocou coisas novas para ela, que vai ser muito importante para ela isso. Então, acho que o atendimento ele é a chave do negócio. E logo após esse atendimento bem feito, antes, durante e depois, a gente tem que ter o feedback do dia mesmo, propriamente dito. Foi entregue da melhor forma, a gente conseguiu fazer todos os preparos que ela pediu e entregar da melhor forma. Então, acho que é esse conjunto de atendimento e prática que faz a gente ser escolhido novamente por outras pessoas, né? As pessoas se sentem acolhidas, eu acho que é isso mesmo que convence elas. Qual que foi o grande sonho que você já realizou sendo churrasqueiro e gastrólogo? No âmbito profissional, você fala? Fique à vontade para poder escolher. Tá. Cara, profissionalmente, a gente conseguiu realizar alguns sonhos que são a compra de alguns materiais muito importantes pra gente hoje. Eu sou um tipo de cara que, assim, hoje eu não me importo tanto com minha vida pessoal, vamos falar assim. Eu quero mesmo que a sua festa, o seu casamento, né, a sua vida seja impactada pelo que a gente faz. Sim. Então a gente procurou alguns equipamentos que são bastante caros hoje. A gente conseguiu realizar esse sonho de comprar. E a gente comprou roda gigante, né, que a gente faz a costela. A gente comprou algumas churrasqueiras, que é a parrilha,
que é algo bem diferenciado, né? Então a gente hoje conseguiu alguns equipamentos que trazem prazer para a gente conseguir preparar neles para as pessoas. Então acho que isso foi uma realização muito grande para nós, mas é algo que assim, é um sonho que nunca acaba. A gente comprou hoje, já tem uma novidade ali, já tem uma ideia nova, a gente já está correndo atrás para comprar também e realizar o sonho das pessoas da melhor forma possível. E pessoalmente, eu e minha esposa gostamos muito de viajar, e essa profissão, sendo feita dessa forma, nos proporcionou algumas viagens bacanas, né? Umas mais doidas que a outra, mas que deram muito certo, que atingiu o nosso sonho, nossos objetivos, né? E tem muitos outros que a gente ainda quer alcançar. A gente já pegou o carro e viajou lá para Porto de Galinhas de carro. Foram 25 horas de viagem, mas para ir 25 horas para voltar. Mas foi muito divertido, é algo que a gente queria muito. A gente conseguiu conhecer o Nordeste de um jeito melhor ali, né? Viajando de carro. Mas são sonhos que a gente conseguiu realizar, mas que tem muitos outros ainda. Para a profissão e para o nosso pessoal também. Churrasco, no imaginário de qualquer pessoa, remete à festa. Mas ser churrasqueiro, especialista em churrasco e gastrólogo é uma arte? Cara, com certeza. Eu vi uma frase num filme ontem que eu nunca tinha parado para pensar, mas que realmente é uma verdade, né? Que o churrasco não é uma ciência, é mais uma arte. Porque a arte, ela consegue convencer o coração de uma pessoa de algum objetivo seu. Então, se você prepara um prato ali, com toda a beleza dele, entrega a pessoa e ela sente algo, eu acho que é muito mais do que ciência, é uma arte, né, que vem do coração. Então, ela tem elementos, o churrasco, ela tem elementos de ciência, né? Mas eu acho que a arte é mais importante. E dentro da gastronomia, tudo é uma arte, né? Eu acho que a forma de como você prepara o prato e entrega ele vai dizer muito sobre você. Sim. Né? Então, é igual muitos artistas antigos que a gente conhece, né? Eles fazem aquele quadro lá e a pessoa tá ali para olhar aquele quadro e sentir o que a pessoa sentiu na hora, o que ela fez para entregar isso daqui, o que aconteceu com ela. E os pratos são essa mesma sensação. Então, cada prato que tem esse objetivo faz ali na hora, às vezes, muitas das vezes, adaptado e inspirado naquele dia, eles trazem essa arte que inspira outras pessoas, que passa o sentimento para elas. Então, churrasco para mim e gastronomia é arte, eu acho que muito mais que arte, né? É algo que impacta a vida das pessoas. Tem uma outra particularidade no seu trabalho que talvez eu acho que seja a mais linda, que é o fato de você poder participar e eternizar o seu nome e, consequentemente, o seu trabalho, principalmente se tratando de casamentos, no dia mais importante de duas pessoas e, consequentemente, dos respectivos familiares, Exato. grandes amigos, enfim. E você acaba convivendo a partir do momento ali da primeira conversa, que alguém às vezes te procura aquela famosa conversa sem compromisso. Sim. Com inúmeras histórias, com vários relatos diferentes. Isso. Qual que é a grande história, o grande relato que você já ouviu de alguém que te procurou, te contratou e que você teve o prazer de poder fazer parte desse dia único na história de um casal? Cara, deixa eu lembrar um exemplo aqui. Teve o exemplo da Eduardo, né? Thales. Isso. Teve o Thaleson, que hoje é um grande amigo nosso. Foi um casamento até recente. Ele mora ali no meados de Teoflotone, Lajinha. E ele já tinha fechado um buffet, né? Buffet tradicional de casamento. Sim. E ele me ligou uma vez, meio assim desesperado, meio rápido demais. Falou assim: Rodrigo, eu não sei o que fazer. Eu não conhecia ele, né? Eu fechei meu casamento e ele já tá próximo. E é um buffet tradicional, só que meu coração, ele precisa de churrasco. Minha vida foi churrasco, minha família e tudo.
e eu vi seu tipo de festa. E aquilo combinou demais comigo, com minha família, com minha esposa. E a gente quer muito isso. Eu já fechei o buffet com outra pessoa. O que eu faço? O que eu tenho que fazer? Aí eu falei, cara, você já fechou com outro, mas conversa com esse buffet. Tenta deixar claro o seu sonho, né? Às vezes a pessoa tem esse pensamento também de querer agradar você, então ela vai deixar o seu sonho se cumprir. Então conversa com essa pessoa do buffet, fala com ela, se você consegue pegar seu dinheiro de volta, ou às vezes, né, uma parte do dinheiro que você quer muito fazer esse churrasco. E aí o Thaleson sumiu um pouco, né? E aí ele foi conversar com essa pessoa e realmente ele conseguiu fazer essa mudança, ele conseguiu pegar o dinheiro todo de volta, a pessoa foi um amor com ele falou assim. E ele veio ligando rápido pra mim, Rodrigo, consegui e tal, eu preciso fazer esse casamento, vamos fazer, vai ser daqui uns 3 meses, então já vamos preparar tudo e tal, você tem essa data? Tenho, vamos fazer. E eu acho que aquilo impactou bastante a gente, porque a gente viu que a pessoa sentiu confiança no nosso trabalho, né? E ela mudou drasticamente a forma de como ela ia fazer o casamento dela, faltando 3 meses. E a gente sabe que um casamento com menos de 1 ano é loucura de você preparar. É muita correria, é muita coisa em cima da outra. E ele ter feito isso, eu acho que mudou a nossa vida na questão de como pensar sobre um casamento, sobre noivos. E mudou a vida dele, porque ele conseguiu fazer aquilo que ele tanto amava, que é o churrasco, né, para a família dele. Então acho que foi uma das melhores histórias que a gente teve. Hoje eu e o Thales somos muitos amigos, como diversos noivos. A maioria deles a gente tem contato até hoje, né? A gente conversa, a gente até sai junto. Uns viraram meus parceiros, me ajudaram muito. Igual na época que eu bati o carro, né? E eu fiquei 3 a 4 meses sem carro para trabalhar. Um dos noivos me ajudaram muito. Eles tinham um local que eles vendem carros e me emprestam carro todo fim de semana. Não, pode usar aqui, você tá precisando, você precisa fazer a festa e tal, pode usar aqui, pode usar. Não, moço, eu não quero mais não, pelo amor de Deus. Eu não tenho nem como te pagar, não tenho nem como te pedir. Aí a pessoa vinha, solicitava lá, era solista, né? Sim. Me emprestava o carro. Então esse tipo de parceria e amizade é que marca muita gente. A gente vê que a gente conseguiu fazer um bom trabalho para aquela pessoa, né? O trabalho, ele transmitiu aquele amor que a gente tem, esse amor voltou pra gente em forma de amizade. Então a gente é muito grato por isso, mas a história do Thales foi interessante porque ele correu atrás muito rápido dessa troca, né, de buffet. Sim. E acabou nos dando uma lição, né, que a gente não pode parar de eternizar essas histórias não, porque se isso acontece é porque realmente alguém está querendo muito aquilo, né? Você me responda rapidamente, tá? Você tem muito orgulho do que você faz? Cara, é muito. De pouco tempo pra cá, a gente começou a entender realmente o que é o nosso trabalho. Então eu tenho muito orgulho mesmo. E eu acho que é o que eu vou fazer pro resto da vida. Se Deus abençoar, a gente vai continuar realizando sonhos também, né? Você tem um orgulho do tamanho do mundo do que você faz, certo? Você acabou de relatar. Uhum. Mas esse orgulho que você tem de toda a história que você vem construindo com o seu trabalho, ele não é maior do que o orgulho de que uma outra pessoa tem acerca do que você faz. Mas essa pessoa, ela não pode te falar isso através de palavras, através de toques, através de abraços. Porque já há algum tempo ela é uma estrela no céu, que é a sua mãe. Sim. Se a sua mãe estivesse aqui na Terra, o que você falaria para ela acerca do que o filho dela vem fazendo neste plano? Cara, pra minha mãe, eu tenho só que agradecer ela muito. É só gratidão, porque de tantas brigas que ela teve comigo, né? Puxão de orelha, ensinamentos, eu acho que ela
conseguiu formar o homem que eu sou hoje. Um homem respeitoso, que honra as pessoas, que gosta de agradar as pessoas, que gosta de servir as pessoas. Então eu tenho que agradecer muito a minha mãe. Eu gosto de dizer que eu carrego ela em todos os lugares que eu vou, porque algumas características que ela me ensinou e o que ela era, eu carrego hoje e mostro e passo para as pessoas. Então eu tenho que agradecer muito a pessoa que a minha mãe foi, até onde ela me levou, até onde ela me ensinou. E eu acho que as pessoas, elas são eternizadas dessa forma. Eternizadas com os bons ensinamentos que ela nos deu e que a gente passa de geração a geração. Então eu só tenho que agradecer a minha mãe, e que se ela estivesse aqui hoje, ela ia continuar puxando minha orelha, que eu bagunço às vezes o quintal dela lá, mas ela ia ter orgulho do que a gente faz hoje. Eu acho que ela se sentiria grata também pela forma que a gente conseguiu continuar os ensinamentos dela. Então eu só tenho gratidão para minha mãe mesmo. No livro da sua vida existem algumas palavras e eu vou citá-las e você vai defini-las com uma palavra. Podemos ir? Podemos. Vida. Deus. Deus. Melhor amigo. Saudade. Mãe. Luto. Mãe também. Morte. Uma oportunidade muda, uma palavra, né? Oportunidade. Churrasco. Sentimento. Governador Valadares. História. Bairro de Lourdes. Nascimento. Colégio São José. Experiências. Escola Israel Pinheiro. Maturidade. Casamento. Amor. Rodrigo Brum. Definir a gente é difícil. É complicado. Rodrigo Brum. Destemido. Agora é o jogo do subestimado e do superestimado. Sim. E eu vou aproveitar toda a sua expertise na paixão de todo brasileiro pra gente poder conseguir aprender um pouco mais com você. Tá. Subestimado, só pra gente poder recapitular, subestimado, né? O significado é aquela coisa que você dá muito valor, gosta, só que você vê que muita gente detesta, não gosta, você não entende. Gente, como não pode gostar disso? E o superestimado é justamente ao contrário. Você não gosta, você não vê nada demais, mas você vê que muita gente gosta, só que na sua visão é algo que as pessoas superestimam demais. Beleza? Tá. Me fala algo que as pessoas superestimam demais no churrasco, como um todo. Cara, vai parecer um pecado que eu vou falar aqui agora, mas eu acho que é a picanha. Eu concordo, por incrível que superestima demais. Não, mas eu concordo. É muita... É só picanha, não é só picanha. Tem a fraldinha, tem o ancho, tem a carninha de porco. Eu vou falar uma coisa aqui que o pessoal vai querer me bater. Sim. Mas eu gosto mais de uma carninha de porco do que uma picanha. Sim. Porque eu acho que carne de porco dá pra você trabalhar mais nela, fazer uns sabores diferentes. Mas acho que a picanha é mais superestimada. Me fale, melhor dizendo, uma bebida que é superestimada dentro do churrasco. As pessoas acham que combina 100% com churrasco e pela sua expertise, você atesta que não combina. Cara, pra falar a verdade, todas combinam um pouco. Mas hoje a moda mesmo, assim, que a galera superestima e fala assim, tem que ter, eu acho que é o chopp. Churrasco tem que ter chopp. Hoje tá sendo dessa forma. Mas bebida é cerveja, refrigerante, drinks, que tem muito em casamento, acho que tudo combina um pouco. Mas o chopp, se não tiver chopp, a galera não tá querendo mais, não. Tem que ter, é igual um evento de venda que a gente faz, né, em alguns lugares, praça, essas coisas. Sim. Se não tiver o chopp, o danado chopp, a galera nem vai. É igual festival, por exemplo, que a gente prepara também. Festival é onde a pessoa paga um convite, um valor, sim, e pode comer à vontade e beber à vontade. Mas tem que ter o tal do chopp, não pode ser outra coisa, não. Então acho que é superestimado o chopp. Me fale algo que as pessoas superestimam demais na vida. Cara, bens materiais. Eu acho que bens materiais é algo que passa muito rápido. Então a gente superestima demais aquilo, né? Por exemplo, um iPhone. A gente compra um iPhone hoje, daqui a um ano já tem 2 novo. Então isso é superestimar algo que é material.
Eu acho que o que não passa é as coisas que se eternizam, igual os sentimentos, né? Experiências de vida. Por isso que eu falo que eu gosto muito de viagens. Sim. Porque viagem é algo que não passa na sua vida. Você fez aquilo, teve aquela experiência e ficou marcado na sua história. Agora, bens materiais, um carro, um celular, né, um relógio, aquilo tudo passa, tudo estraga, tudo é novo. Então, acho que é o que mais é superestimado assim, pro ser humano, acho que é o bem material. Defina a sua vida com uma palavra. Cara, minha vida com uma palavra. Acho que é servir. Defina a sua história de vida com uma frase. Nunca deixe de lutar pelos seus objetivos. Defina essa conversa com uma palavra. Cara, resenha, bate-papo. Muitíssimo obrigado mais uma vez por ter aceitado. Foi uma honra extraordinária poder ter imortalizado o seu maravilhoso enredo de vida. Uma história que serve de inspiração para inúmeras pessoas. Parabéns por ser quem você é. Que bom que você conseguiu alcançar os seus objetivos e eu sei que tem muitos outros objetivos a serem alcançados. Muito obrigado, sucesso e claro que as portas estão escancaradas para você poder voltar mais vezes. Muito obrigado. Eu que agradeço. Eu posso fazer alguns agradecimentos aqui? Por favor, aqui? fique à vontade. Eu quero agradecer muitas pessoas que nos seguem no Instagram, né? As pessoas que teve contato com a gente. As pessoas... Eu não vou citar nomes para generalizar. Eu quero generalizar. Todas as pessoas que tiveram 1% de proveito na nossa vida para a gente conseguir alcançar o que a gente alcança, eu quero agradecer. Mas principalmente eu quero agradecer minha esposa também, né? E ela nem tá aqui, né? Então, ela nem tá aqui, ela faz parte, ela é 50% do que a gente é hoje, né? Ela trabalha com a mídia toda, ela trabalha com toda a administração. Sim. Então, se a gente é alguma coisa hoje, minha esposa, ela é 50% disso, do 100% total da nossa empresa. Mas eu quero agradecer a todos, agradecer a você pela oportunidade, dizer que você é uma pessoa muito especial para Valadares, né? Na questão do jornalismo, de eternizar a história das pessoas, isso é muito importante para a gente conseguir passar essa experiência para outras pessoas que estão por vir, né? Que precisam de ouvir algo que impacta a vida delas. Muito obrigado mesmo. Espero poder voltar aí, né? Claro. Pra gente bater um papo. Espero também a gente virar grandes amigos. Sim, aí. Se Deus quiser. Espero te encontrar em algum churrasco. Opa, que honra! Tá? Eu gosto de... Quando eu encontro um amigo, eu dou carne na boca lá no evento. Não pode ter vergonha, tá? Mas eu espero te encontrar. E eu fiquei sabendo aí que você tá querendo casar. Vou. Marcado. Já tô de olho aí no seu procedimento. Deixa comigo. Tá bom? Mas foi um prazer muito grande. Que Deus abençoe o seu Amém. projeto, tá? Tamo junto, Rodrigo. Foi uma honra. Obrigado pelas palavras. Obrigado mais uma vez. Foi uma honra. O ResenhaCast de hoje, com mais uma história eternizada e mais uma memória criada, vai ficando por aqui. Um grande abraço e claro que eu volto em uma próxima oportunidade. Até mais.